E nós começamos a edição de hoje falando que, mesmo em 2023, as mulheres ainda são a maioria quando se fala em serviços domésticos. Lavar, passar, varrer a casa, passar o pano, ajeitar a cama. Isso de acordo com o IBGE, viu? Só que tem uma questãozinha. Essa realidade, esse comportamento, vamos dizer assim, já começou a mudar. Varrer, limpar os móveis, o chão, lavar a louça, deixar a casa bem arrumada. Tarefas domésticas que Paula dá conta, mas não sozinha. Aqui tudo é dividido entre ela e Lucas, o marido, para que um não trabalhe mais do que o outro. Tudo é dividido. A gente tem esse pensamento de um trabalho em equipe. Porque aí fica melhor para os dois, a gente consegue aproveitar mais momentos juntos, tudo, porque consegue fazer com que as atividades da rotina em si sejam mais leves, né? Mais rápidas, digamos assim. Tudo dividido, sempre. Sexta-feira é nosso dia de faxina, então a tarefa é dividida. Se ele chega mais tarde do trabalho, eu faço as coisas ali, se eu vou chegar, ele também faz. Então é desse jeito, a gente sempre divide tudo. Se eu estiver num quarto, ele está no outro. Se eu estiver na sala, ele está na cozinha fazendo uma coisa. E geralmente a gente se encontra aqui e termina as coisas tudo junto. Como deu para perceber, entre o casal nunca existiu aquela história de que os afazeres domésticos são obrigações da mulher. Um consenso que veio mesmo com ela tendo sido criada sob esse conceito. Na minha casa eram muitas mulheres, só 2 homens. Então a gente fazia as coisas e os meninos ficavam brincando, soltando pipa e a gente lá fazendo. Então foi assim, a cultura enraizada, né? A verdade é essa. Essa mudança de comportamento ainda não chegou a todos os lares aqui do estado. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE revelaram que semanalmente as mulheres se dedicam quase 12 horas a mais do que os homens às tarefas domésticas. Um levantamento feito no ano passado mostrou que na Paraíba as mulheres dedicam 23,9 horas semanais aos afazeres do lar, enquanto que os homens apenas 12,4 horas. Quando considerado o percentual dos que fazem alguma tarefa doméstica, a diferença também é grande. 91,3% das mulheres desempenham alguma atividade de organização e limpeza do lar. Já entre eles, 79,2%. Nas ruas, é fácil perceber essa realidade. Quem é que faz as tarefas domésticas? Eu e minha mãe. Você acha certo isso ficar só para as mulheres, as tarefas domésticas? Não. Desde que a gente se conheceu, foi morar junto, sempre foi assim, nessa harmonia. Você acha mais justo assim? É justo, né? Eu acho justo, né? Porque assim, do jeito que a gente tá hoje, acho que dessa maneira é mais justo para todo mundo. Porque eu sou dona de casa, né? Você acha justo só ficar as tarefas contigo, assim, ficar mais pesado? Não, eu acho que ele tem que ajudar. Por que essa tarefa fica para ela? Porque sempre a esposa sempre é mais delicada no trabalho de casa, dos afazeres. Para essa professora de jornalismo e pesquisadora dos direitos humanos e das mulheres, tudo isso é reflexo da forma como a sociedade brasileira foi construída. Faz longas datas, né, que a gente pode falar de uma divisão sexual do trabalho, em que se estabeleceu que tudo que era de dentro de casa, de limpar, de lavar, cozinhar, cuidar de crianças, cuidar dos idosos, cuidar dos enfermos, era tarefa das mulheres. Enquanto aos homens cabia o mundo público, né, o mundo externo, a ganhar dinheiro, o poder, participar da política, fazer cultura, fazer arte, fazer literatura. As mulheres eram proibidas e consideradas inferiores, que só serviam para o serviço doméstico. Então eu acho que essa cultura, né, de discriminação tem se estendido ao longo dos anos e ela é responsável por explicar porque ainda hoje, mesmo as mulheres tendo conquistado tantas coisas na sociedade, trabalhando fora, são elas ainda que dedicam a maior parte do tempo para o cuidado que é a necessidade doméstica, né? Felizmente, aos poucos, as famílias vêm tirando das mulheres essas obrigações, mas ainda temos muito que evoluir. É preciso que esse trabalho doméstico feito pelos homens saia do patamar da ajuda. Eles não podem apenas ajudar no trabalho doméstico, eles têm que assumir a parte que, como adulto,
né, deve ser assumida no cuidado da casa. Então, ajuda sim, os homens estão fazendo, estão lavando uma louça, estão fazendo alguma coisa, mas não queremos mais ajuda. Nós queremos que eles participem efetivamente com pelo menos 50% das tarefas que tem dentro de uma casa. Quem já entendeu que não é questão de ajudar, e sim de partilhar as tarefas, vê na prática o que isso representa numa relação. Para a gente construir uma vida conjugal realmente de equipe, de parceria, isso é um passo muito importante. Foi aqui assim aqui em casa e pode ser assim em qualquer lugar, desde que tenha muito diálogo. Olá, muito boa noite. A gente continua falando sobre esse assunto polêmico, mas dessa vez ao vivo. Como a gente viu aí na reportagem, infelizmente as mulheres ainda dominam as tarefas domésticas. Fomos desconstruindo isso, né, essa questão de achar que as mulheres têm essa obrigação ao longo das últimas décadas, mas ainda temos o que evoluir, né? Elas continuam aí dominando esses afazeres domésticos. Não tem ainda essa divisão igualitária dentro dos lares aí, né? Pelo menos a maioria dos lares brasileiros. E aí, isso termina sendo um ponto de conflito entre muitos casais, ou seja, isso gera briga entre eles. E para que não haja mais briga, que o pessoal entenda de vez que essas tarefas têm que ser sim divididas e não o homem simplesmente ajudar as mulheres, eu vou conversar agora com Raíza Grazielli, que é psicóloga e especialista em terapia de casais. Raíza, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Correio. Bom, vamos ajudar aí os casais. Muita gente, infelizmente, ainda acha que a mulher tem obrigação, né, de ficar responsável por essas tarefas domésticas. Antes isso acontecia, como a gente também viu na reportagem, por uma questão cultural em que até as mulheres eram proibidas de trabalhar fora de casa. Hoje em dia não é assim. A mulher trabalha, o homem trabalha, então não é justo elas chegarem em casa e ter que dar conta dessas tarefas sozinhas, não é isso? Boa noite. Sim, boa noite, com certeza. Primeiro, antes de qualquer coisa, é importante que se evite gatilhos estressores. Gatilhos estressores que são causados pela falta de diálogo. E quando se tem um homem que ajuda dentro de casa, ainda existe aquela crença de que é um favor, de que está fazendo um agrado, e não é. É obrigação, né? Quando a gente cria essa ideia de que fazer as tarefas domésticas, cuidar do filho, não é um favor, mas uma obrigação, tendo em vista que a mulher também também agora é provedora financeira do lar, aí a visão muda. Mas, como você mesmo disse, essa questão cultural, ela passa a ser desconstruída, leva tempo, e não tem como desconstruir isso sem o diálogo. O problema é que um dos gatilhos estressores é o trabalho, é a falta que causa a falta de diálogo, porque já não se tem mais paciência. E quando se vai falar desses assuntos, ou qualquer outro, que é importante falar da relação, quando é que se faz isso? No momento de briga, de conflito, e aí ninguém escuta ninguém, cada um quer ter razão. Então, casais, um dos grandes erros que muitos casais cometem para resolver, seja lá qual for o conflito, é querer falar sobre assuntos importantes em momentos de briga, de guerra. É justamente naquele momento mais light, naquele momento pacífico, naquele momento da gente estar desarmado para escutar o outro, que a gente consegue trazer um assunto tão delicado, que vem de uma desconstrução cultural, social, que requer paciência também, e não silêncio, porque nesse momento o silêncio ele se torna um inimigo da relação. Quantas mulheres às vezes, não vou falar porque não vai adiantar, ele já foi criado assim, a mãe já criou assim, e vai ter que ser desse jeito. Não, as coisas mudam na medida que a gente não deduz, porque quando eu não falo, eu deixo que o outro deduza. E que quando o outro deduz, a gente dá o direito dele pensar o que quer, né? Ou seja, então, acho que a gente já conseguiu colocar na cabeça aí dos homens que essas tarefas têm que ser realmente divididas. Mas para aqueles casais que ainda não fizeram isso e que tem conflito, né, dentro de casa por conta de um não aceitar ajudar, também contribuir, né, com essas tarefas. Então, ou seja, o primeiro passo é isso. Agora, terminando o Jornal da Correio, é sentar e dialogar e tentar fazer essa divisão igualitária, né? Ou seja, uma divisão justa das tarefas. Com certeza. Além de que homens... Ajudar não, mas compartilhar as tarefas também é uma linguagem do amor. A linguagem do amor, quando a gente fala, a gente sempre acha que a gente tem que falar na nossa linguagem. E não, a gente tem que falar na linguagem do outro. E às vezes entender que sua esposa está cansada e que ela precisa naquele momento de uma pessoa que compartilhe os problemas, mas também as tarefas e os cuidados com os filhos, também é uma forma de cuidar e de amar o outro. Então façam isso, falem na linguagem do amor, do cuidado.
É importante também que colocar os filhos para ajudar nisso, é claro que dependendo da idade, levando isso em consideração, mas também que todo mundo da casa participe. Sim, porque naquilo que todo mundo colabora, não pesa para ninguém. E aí tá todo mundo num ambiente organizado, que também é um gatilho estressor. Um ambiente desorganizado, quando a mulher trabalha fora, ela não dá mais conta de cuidar da casa, cuidar do filho e ainda ser provedora financeira. Então isso acaba também sendo, imagina, aquele ambiente bagunçado, acaba sendo também um lugar não de paz, de harmonia, para acolher essa família. Então, quando todo mundo contribui, todo mundo sai ganhando. Raíza, bom, nessas mudanças das relações domésticas, justamente por essa evolução em que a mulher também hoje em dia trabalha, tanto quanto o homem ou até mais, tem a questão também financeira, porque antes as mulheres, por não trabalharem, elas não traziam, né, ou seja, não geravam renda, mas hoje os dois, né, colocam, enfim, são responsáveis por essa renda, mas aí essa questão financeira termina também gerando conflitos, eu pago isso, meu dinheiro, seu dinheiro. De que forma resolver o conflito para quem enfrenta esse problema dentro de casa? Primeiro, mudar a crença central de que dividir é a solução. Quando a gente junta, a gente soma. E quando se casa, que se constrói família, o sonho é um, os objetivos também, mesmo que o sonho seja do outro, acaba sendo seu. Então, quando a gente soma, a gente chega mais perto. O casal que se une, cresce mais rápido, conquistam mais rápido. E aquela ideia de que o trabalho doméstico não é trabalho, também precisa ser desconstruída. Ah, minha esposa trabalha só fora. Não, mas ela trabalha em casa, porque em casa também é trabalho. Às vezes, a depender do trabalho de fora, o doméstico ele acaba sendo muito mais pesado do que o trabalho fora de casa. Ou seja, se eu entendi bem, resumindo aqui a nossa conversa para encerrar, é as pessoas pararem, os casais, cada membro de uma família, para de olhar só para si, a individualidade, e pensar mais no coletivo. É assim que isso vai ter uma parceria, é assim que a relação vai dar certo. Sim, reciprocidade, né? A gente está sempre buscando o que o outro deve melhorar. Quando um melhora, automaticamente isso acaba ativando o gatilho do outro também buscar. E aí, há essa união. E casais que dialogam nos momentos certos, da forma certa, sempre conseguem chegar mais longe juntos, unidos. Seja na parte financeira, seja na parte doméstica, seja lá onde for. Tá certo, Raíza Grazielli, muito obrigado por conversar com a gente. Tá aí, Linda Carvalho, a gente ajudando aí os casais, né, que estão assistindo aí o Jornal da Correio, né, entender essa questão de papel, o papel de cada um, né? O casal tem que ter essa cumplicidade, tem que ter parceria, tem que fazer essa divisão por igual e pensar no coletivo e não no individual, né? Achar que o outro tem a obrigação disso, daquilo, enfim, a gente com certeza aí tá ajudando a muita gente. É com você no estúdio. Tá certo, Simon, obrigada pelas informações. É sobre esse tema que a gente quer conversar hoje aqui no Jornal da Correio. Também, aliás, também sobre esse tema. Acesse o @Correio TV, nosso Instagram oficial, também tem o nosso WhatsApp, 993321212. Participa lá, me conta como é aí na sua casa, por exemplo, né? Como é a situação por aí, se há essa divisão bem, se sobra mais para o homem, se sobra mais para a mulher, como é que é essa divisão de tarefas domésticas? E daqui a pouco a gente compartilha aqui algumas participações.